pessoal, tudo bem com vocês? Sara aqui trazendo mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje a gente vai ser pro quadro Entre Altos e Baixos. Vou estar falando um pouquinho sobre as medicações que eu já tomei, sobre efeitos colaterais, reação. Então fique ligado até o final do vídeo para vocês ficarem por dentro, tá? Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. Demos um passo muito grande aí. O canal deu bastantes inscritos esses últimos dias e eu fiquei muito feliz. Tá? Então, se você ainda não é inscrito ou conhece alguém que não é inscrito, se inscreve aí, pede para se inscrever, a gente está aumentando aí o número de inscritos também, tá? Curte é muito importante, gente, para estar me motivando a gravar mais vídeos. Eu observo tudo, tá? Os likes, comentários, então deixa o seu like, que vai estar me ajudando e me motivando a gravar mais vídeos, tá? Comentar, gente, eu leio comentários de todo mundo e eu fico muito feliz que vocês estejam participando. Então comenta aí, deixa seu comentário que eu vou estar lendo comentários de todo mundo, tá? Compartilhar o canal, gente, pra a gente alcançar um número maior de pessoas, a gente alcançar um público maior. Então eu conto com a ajuda de vocês para estar divulgando o canal, tá? Então compartilha aí o canal pra gente estar alcançando um número maior de pessoas, tá? Me segue lá nas redes sociais, vou deixar aí para vocês, me segue lá para ficar por dentro também de tudo, tá? Então me segue lá, me dá essa força lá também, tá? Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Vamos lá, gente, vou falar aqui um pouquinho sobre as medicações, efeitos colaterais, reações que eu tive, tá? Então, vamos lá. Vou estar lendo as perguntinhas e vou estar respondendo aqui, tá? Como foi sua primeira experiência tomando medicamento para depressão? Olha, a minha primeira experiência, acredito que pro psicológico foi pior, porque eu não aceitava que eu tinha que tomar medicações para poder ficar bem, para poder reagir, né? Então eu não aceitava e foi muito difícil aceitar que eu precisava das medicações. Eu fui aceitar depois de um tempo, né? Que eu precisava realmente dessa ajuda dos medicamentos para poder ficar bem, mas eu acredito que a medicação ajudou muito, né? Porque eu estava literalmente no fundo do poço, né? Eu estava me afundando cada dia mais, então eu acredito que as medicações foi muito importante para me ajudar a ter para me ajudar a reagir, né? Então eu acredito que foi importante sim eu tomar as medicações. Você já teve medo de começar um tratamento medicamentoso? Olha, eu já tive medo sim, porque eu tive medo de como eu ia reagir, né? É sempre um período difícil, quando você toma um medicamento novo, você não sabe como é que vai ser a evolução, né? Então eu já tive medo sim, já tive medo de tomar medicamento com a dosagem muito alta e acaba passando mal, né? Eu já tomei medicamento com 300 miligramas, são medicações com uma dosagem mais alta e eu já tive medo de começar a tomar ela por medo de passar mal, né, do meu corpo não reagir bem ao efeito, né? Você já teve que trocar de medicamento? Como foi essa adaptação? Olha, gente, desde o início do meu tratamento eu já troquei várias vezes de medicação. Tanto que um período eu tomei uma medicação, aí não deu certo naquele momento, e depois eu voltei a tomar e deu certo o mesmo medicamento. Então, assim, desde o início do tratamento eu já troquei várias vezes de remédio, né? Eu não sei nem falar assim quantos medicamentos que eu já tomei, mas já assim já troquei sim, e foi assim, a adaptação eu acredito que é sempre meio difícil, porque você não sabe como é que o seu corpo vai reagir, você não sabe como que você
a sua mente vai reagir. Então, acho que a adaptação é sempre bem complicado, né? Principalmente para você não sabe como que você vai reagir à medicação, se você vai reagir bem, se o medicamento vai dar bem para você, vai dar bom para você, né? Então, acho que a adaptação é sempre um pouco difícil. Existe algum medicamento que funcionou muito bem para você? Eu acho que sim, acho não, tem. Porque as medicações que eu estou tomando agora têm me feito muito bem, né? Eu ainda tenho os momentos que eu me isolo, fico triste, prefiro ficar sozinha. Eu ainda tenho esses momentos, mas eu acredito que eu estou no meu melhor momento agora. Uma das medicações que eu estou tomando, eu já tomei ela no passado, eu já tomei, e agora eu estou tomando ela de novo. Então eu acredito que agora que eu estou na minha melhor fase, eu acredito que essas medicações têm feito efeito, e eu fico muito feliz. E teve medicações que eu tomei no passado também que me fizeram bem por um período, né? Mas depois acabou que não me fazia bem mais, eu tive que parar com a medicação para tomar outra. Mas eu acredito que agora sim, essas medicações têm me ajudado muito. Qual foi o efeito colateral mais estranho ou inesperado que você já teve? Eu acho que o efeito colateral mais inesperado que eu tive foi quando eu tomei uma medicação, uma dosagem muito alta, e eu dei discinesia. Eu vou colocar aí para vocês mais ou menos o que é isso. Eu tomei essa medicação e comecei a ter discinesia, e foi um período bem difícil para mim. Eu tinha movimentos involuntários com a cabeça, então a minha cabeça ficava o tempo todo balançando para um lado ou para o outro, e eu não conseguia controlar esses movimentos, né? Eu não conseguia ficar com a cabeça quieta, então ela mexia o tempo todo, meu pescoço ficava torto, né? E eu tinha muita dor. Como é que chama aqui, gente? Eu tinha muita dor nos ombros, no pescoço, dor de cabeça, e às vezes eu ia caminhar, e aí quando eu ia dar meu passo para frente, eu acabava indo para o lado, e eu cheguei a cair já na rua por conta disso. Então foi o efeito assim, mais inesperado que deu, né? Eu já tomei medicações que me fizeram emagrecer muito. Eu pesava 45 quilos, então foi um período difícil também. Já tomei medicação que me fez engordar muito, né? Eu cheguei a pesar de mais 100 quilos, né? Então eu acredito que cada medicamento tem o seu efeito colateral, né? É isso, né? Então acho que o efeito assim, que mais inesperado que eu tive foi esse, porque eu não esperava de maneira nenhuma ter esse efeito colateral. E eu tinha muita vergonha também, porque como eu não conseguia controlar a minha cabeça, eu tinha vergonha das pessoas olharem para mim e me ver daquela situação, né? Então foi um período bem difícil para mim. Você já sentiu que algum medicamento mudou sua personalidade ou forma de agir? Já. Eu tomo uma medicação que é para controlar o meu humor, né? Porque se eu não consigo controlar isso, né? E às vezes até com a medicação eu não consigo controlar o meu humor, né? Então já senti, meu raciocínio fica mais lento, eu fico mais lenta, eu sinto que eu faço as coisas muito devagar, né? E me sinto muito cansada, mesmo que eu faço poucos esforços, o pouco que eu faço eu já me sinto cansada, né?
Então é bem complicado isso. Dormir também, eu só durmo com medicação. Então muda também isso, né? Que se eu não tomar medicação, eu não durmo, né? Então muda sim, né? Eu acho que vai de cada pessoa também, né? E cada organismo age de uma forma, né? Como você lida com os altos e baixos de mudanças de medicação? Olha, eu tento agir da melhor forma possível, porque eu sei que agora eu preciso das medicações para ficar bem, né? Eu preciso do tratamento mesmo agora. Então, quando vai trocar de medicação, sempre dá aquele frio na barriga, aquele medo, né? Medo do que pode acontecer, do que vai vir pela frente. Mas eu tento encarar da melhor forma possível, porque eu sei que um dia, se Deus quiser, eu vou estar bem, eu vou estar liberta das medicações, né? E tudo mais. Então, eu acredito sim que é possível, né? Então é isso. Os efeitos colaterais já fizeram você querer desistir do tratamento? Eu não sei se seria o efeito das medicações ou se seria a depressão, mas eu já sim quis desistir do tratamento, principalmente quando eu estava no meu pior momento. Eu acreditava que não estava fazendo efeito, eu acreditava que eu não ia ficar curada, que aquilo não ia dar certo. Vinha aquele tanto de coisa na minha mente, nos meus pensamentos, né? E aí eu já quis sim desistir do tratamento, né? E eu não sei se é por causa das medicações, se é por causa da depressão mesmo, né? Mas tanto que eu já falei, né? Eu já quis fazer algo contra a minha vida, né? Então eu não sei explicar direito se seria sim por causa das medicações que não estavam fazendo efeito ou se é por conta da depressão mesmo, tá? Mas eu já sim quis desistir. Gente, o vídeo foi esse. Eu evitei de falar o nome de medicamentos porque eu não quero estar influenciando outras pessoas em questão de medicação, né? Então, se fez bem para mim, pode ser que não faça bem para você. Se não fez bem para mim, pode ser que faça bem para você. Mas é sempre importante estar procurando um médico, né, para ele te orientar o que fazer, tá? Então eu evitei falar o nome de medicamento por causa disso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante, tá? Até a próxima!